Olá, eu sou a Tatiana Mello e vou falar um pouquinho com vocês sobre o comportamento da epidemia do coronavírus por alguns municípios do estado de São Paulo. Eu vou analisar primeiro os dados de Laranjal Paulista, que é a minha cidade de coração. Morei em Laranjal durante muitos anos, tenho família em Laranjal. Laranjal é uma cidade pequena do interior de São Paulo e vale a pena a gente entender um pouquinho como essa epidemia está atingindo o interior do estado. O Plano São Paulo mostra o estado de São Paulo dividido por direções de saúde, né? O SUS, o Sistema Único, ele trabalha dessa forma, em direções regionais de saúde. O município de Laranjal Paulista está na direção de Bauru, né? E a direção de Bauru, que era considerada amarelo, né, no plano São Paulo de flexibilização, o amarelo ele já permitia o funcionamento de bares, restaurantes. Então é uma quarentena já flexibilizada. Claro que ainda com necessidade de cuidados, porque nós estamos no olho do furacão. Tem que entender que o furacão ainda não passou. Então, ele pode ter acalmado, mas ele ainda está no olho. A gente ainda está no olho do furacão. Então, tem que tomar muito cuidado. Só que, com a nova análise, essa região foi para laranja, onde os bares e os restaurantes não são mais permitidos de funcionamento. Então, de amarelo, Laranjal Paulista passou para laranja. A gente pode ver que a região de Piracicaba, que é uma região também que todo mundo que mora em Laranjal sabe é importante, faz parte da vida das pessoas de Laranjal, era laranja e continua laranja. Então, ainda, o que essas cores significam? Né? Essas cores significam tanto taxa de ocupação de leitos, e por isso essas divisões. Então, o que acontece com alguém que precisa de uma unidade de terapia intensiva pelo SUS em Laranjal Paulista? É encaminhado para Botucatu. Botucatu faz parte da direção de Bauru. Por isso, os municípios eles estão regionalizados. E é assim que trabalha o SUS. Então, faz sim sentido que as regiões de saúde, por mais que os municípios sejam diferentes, que a análise seja por região de saúde. E Piracicaba Laranjal não está na região de saúde de Piracicaba, por isso os pacientes SUS acabam não sendo transferidos para as unidades de Piracicaba, porém, muitos que têm planos de saúde sabem que muitas vezes precisam do atendimento no município de Piracicaba. Então, é importante também ver como estão os dados de Piracicaba. Vamos avançar um pouquinho. Esse é o boletim que é da Fundação SEAD. A Fundação SEAD, ela atualiza esses boletins do coronavírus. Está aqui o link para vocês. É importante acompanhar. A gente pode escolher por direção regional, departamento de saúde e por município. Então, está aqui selecionado o município de Laranjal Paulista e a gente vê que, pelo boletim da Fundação SEAD, Laranjal tem 33 casos confirmados e desses, 2 óbitos por coronavírus. Isso dá um coeficiente de letalidade de 6%. O que é o coeficiente de letalidade? O coeficiente de letalidade é um indicador epidemiológico que mostra daquelas pessoas que ficaram doentes, qual o risco das pessoas irem a óbito. Então, o coeficiente de letalidade de Laranjal está muito semelhante com o de outros municípios do estado de São Paulo, ou seja, de cada 100 pessoas, 6 podem ir a óbito. Quando a gente vê o gráfico, vocês olhem esse gráfico que está aqui em cima de mim, e ele vai mostrando o aumento no número de casos. E
esse aumento mostra uma curva ascendente, porque vai mostrando aqui o total de casos naquele período. Então, a gente vê que a curva ainda é uma curva crescente. Quando a gente entra no site da Prefeitura de Laranjal Paulista, esses são os dados que a Prefeitura está disponibilizando. Então, a Prefeitura disponibiliza que são 43 casos confirmados. A Prefeitura de Laranjal, pelo que eu saiba, está fazendo um trabalho de rastreamento, de busca ativa, que a gente chama na epidemiologia, que é fazer testes, né, na população, buscar esse caso de coronavírus, o que é muito interessante para planejamento e aí ações mais efetivas de saúde. Isso é muito interessante, sim, que seja feito, que continue, tá? Esses dados, só que Laranjal não tem um sistema de saúde, como uma grande maioria dos municípios que são municípios de porte pequeno, não tem um sistema completo. Então, Laranjal não dá conta, pela Santa Casa, de atendimento para casos que necessitem de complexidade hospitalar. Por isso, precisa também dos municípios vizinhos. Se a gente coloca os casos da Prefeitura, né, o número da Prefeitura, que é o 43, aí no gráfico, aqui no gráfico, mostrando essa progressão. Então, os dados do SEAD acabam um pouco antes, uma semana antes. Na epidemiologia, a gente trabalha com semanas epidemiológicas, estava com 33 e foi para 43. Então, a gente vê que ainda a gente tem um aumento progressivo e importante que precisa ser considerado. E aí vamos ver, então, os dados de ocupação, né, da região. Quando a gente vê aqui, ó, em um jornal, né, de notícias de Botucatu, a gente encontra que o Hospital de Botucatu tem uma taxa de ocupação baixa, de 18%. Isso é muito bom. Só que dá uma olhadinha, ó, dos seus atuais 16 leitos. Então, tem 16 leitos disponíveis e desses, 18% está ocupado. Então, são só 16 e a gente vê Laranjal com uma taxa acumulada de 43. Né? A gente vê que a gente tem 10 em recuperação. É claro que muitos em recuperação não precisam da UTI e isso é ótimo. Mas desses 10 em recuperação, alguns podem sim precisar de uma unidade de terapia intensiva. A gente tem 3 pela prefeitura, né, pelo site da prefeitura, pelas informações da prefeitura, 3 aguardando o resultado do exame, que são 3 que podem ser sim casos confirmados. Então, esses 3, além dos 10, a gente tem 13 que podem vir a precisar de uma unidade de terapia intensiva. Se a gente olhar aqui, Botucatu, que recebe, não só Laranjal, recebe, além dos próprios munícipes, né, as pessoas ali de Botucatu, a gente tem também muitos municípios do entorno que fazem referência para Botucatu, principalmente para a Faculdade de Medicina de Botucatu. Então, a Faculdade de Medicina de Botucatu tem 16. Teve compra em Botucatu, aumento de respiradores, isso vai melhorar, mas ainda é um número pequeno, se a gente olhar o número disponível. Quando a gente olha Piracicaba, muitos têm convênio médico em Laranjal e fazem o uso dos hospitais de Piracicaba, também é preocupante. Então, a gente encontra aqui, ó, no Jornal de Piracicaba, para o dia 6 de junho, que foi a informação mais atual, que 89% de ocupação dos leitos de UTI dos hospitais de Piracicaba. Então, isso é um número preocupante. Né? O hospital regional estava com 100%. E a Unimed
18 leitos, 8 são destinados para o coronavírus. Então, a gente tem uma taxa de ocupação também preocupante. Não tem como ter muitos leitos, né, em cidades pequenas. A gente tem, olha, 18 disponíveis no Hospital da Unimed. A gente lembra que a gente tem aquele número lá de 43. Lembra que a gente tem 10 pessoas que são casos, que estão em tratamento, só em Laranjal. Então, a gente ainda tem que tomar cuidado para não ter colapso do sistema de saúde. Ainda tem que manter o distanciamento, que é essa RO que aparece às vezes na TV, que é o número de reprodução, que é o número de transmissibilidade. Quanto uma pessoa infectada transmite do vírus. E a gente precisa manter esse RO baixo. Ou seja, se tiver uma pessoa doente, que ela transmita para pouca gente. Se ela transmitir para muita gente, a gente aumenta muito o número de pessoas doentes e, com isso, a necessidade de leitos para internação. E essa é a história do achatar a curva. Então, a gente está conseguindo achatar a curva? Sim. Né? Lembra que a gente tinha, né, os números, eles estão aumentando, mas progressivamente. A gente não teve um aumento brusco. Isso está sendo possível, sim, graças a você, graças a mim, graças a todas as pessoas que estão conseguindo manter um isolamento. Porém, isso faz com que a curva demore mais tempo para realmente acabar. Mas é a única forma da gente não ter um colapso e o número de óbitos não ser algo muito, muito triste. Já é triste, sempre é triste. Porém, a gente poderia ter um número de óbitos muito maior. Então, a gente tem que continuar deixando essa curva achatada. Então, por mais que exista flexibilização, as pessoas precisam entender que o comércio está aberto, porém precisa ficar a 2 metros de distância, precisa usar máscara, precisa sim se proteger, lavar as mãos, lembrar que todos os locais que outras pessoas tocaram podem ser locais contaminados. Então, precisa manter essa conscientização. E aí sim, ficar em casa o máximo possível. Saia apenas se for necessário. Então, o que eu peço é que vocês tenham resiliência. A gente precisa passar, esse momento vai passar, está passando pelos dados. Né? Laranjal está numa situação boa, porém, não é hora de achar que é possível relaxar. É resiliência, força, capacidade de adaptação que vai dar tudo certo. Se alguém tiver dúvida, pode me mandar, estou à disposição. Beijo, saudades de todo mundo aí, fiquem bem. Tchau.